capítulo de número 4 e o versículo de número 7, que diz assim: a sabedoria é coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Bom, há 2 vídeos atrás, no primeiro deles eu falei sobre o rei Salomão, que teve a oportunidade de pedir para Deus riquezas, e ele foi ensinado pelo seu pai, o rei Davi, a pedir sabedoria. Foi o que ele pediu e ele se tornou um dos homens mais ricos, ou o homem mais rico que já pisou nesta terra, né? Nós também falamos no segundo vídeo sobre a sabedoria de Deus manifestada na criação. Então tudo que foi criado, né, o universo, os céus e a terra, o homem, enfim, tudo que existe foi criação de Deus, e ali nós podemos enxergar, nós podemos visualizar a manifestação da sabedoria de Deus. Agora, a maior sabedoria é o próprio Jesus Cristo, que é a revelação de Deus ao homem. Cristo era a sabedoria em pessoa, ou seja, Jesus caminhando na terra e dando lições aos homens, e depois com a sua própria maneira de viver, de se conduzir e de ir até a cruz por obediência, seguindo as ordens do seu Pai e cumprindo o que ele tinha que cumprir. Ou seja, ele veio na terra com uma missão e ele cumpriu aquela missão. Então a sabedoria de Deus é manifestada na pessoa do Senhor Jesus. Neste vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre adquirir a sabedoria. Nós sempre procuramos ensinar os nossos filhos da melhor maneira que a gente pensa, né? Da maneira que a gente acha que é o correto. E não tem coisa melhor para ensinar do que seguir a própria Bíblia. Claro que nós, como seres humanos, falhamos muito. Mas quando nós nos apoiamos na palavra de Deus para ensinar os nossos filhos, nós temos o melhor apoio que qualquer homem, qualquer pessoa pode ter na face dessa terra. Ou seja, a Bíblia de Deus é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus e é ela que nos orienta, ela é a bússola que nos guia, que nos orienta, que nos conduz ao lugar certo, ao caminho certo. Então, o rei Davi, sabendo disso, ensinou seu filho. Salomão teve a oportunidade de pedir alguma coisa para Deus. Ele não pediu riqueza, ele pediu sim sabedoria. E Deus deu para ele muita sabedoria. E aqui no versículo, capítulo 4, versículo 7 que eu li, justamente Salomão escreveu, né, aconselhando que nós devemos aplicar todo o nosso esforço para buscar a sabedoria, para alcançar a sabedoria. Por que ele está falando isso? Porque ele foi um homem sábio, ele foi um homem entendido, e essa sabedoria ela vinha do alto, ela vinha de Deus diretamente ao coração de Salomão. Então nós aqui, simples mortais, né? Assim como Salomão também era um simples mortal, mas ele foi temente a Deus e ele obedeceu à voz de Deus. Nós precisamos no dia a dia buscar a sabedoria. Como é que nós vamos achar a sabedoria? Não existe outra maneira a não ser orando e lendo a Bíblia. E a sabedoria verdadeira, ela vem de Deus. O homem pode ter muito conhecimento, muito estudo, muita tecnologia. Agora, o entendimento sábio que faz o homem realmente ser próspero e ser abençoado, tanto espiritual como materialmente, esta sabedoria ela vem de Deus. Porque mesmo que um homem tenha muitas riquezas, mas se ele não tiver sabedoria, ou seja, ele pode ter adquirido essas riquezas com muito conhecimento, mas se ele não tiver a sabedoria, o discernimento, para ter humildade, para saber que tudo vem de Deus e valorizar isso, ele pode perder tudo, ou ele pode perder até mesmo a sua própria salvação. Então, a riqueza em si só não garante nada. Então nós temos que buscar a riqueza material, mas precisamos também da riqueza espiritual. E a riqueza espiritual, ela não vem de conhecimentos terrenos, seculares, faculdades, estudos, ciência. Não, a sabedoria verdadeira, ela vem de Deus, ela vem do Espírito. Então o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, o homem é espírito, é um ser espiritual, né? Porque ele é semelhante a Deus, e Deus é um ser espiritual. E Deus, ele tanto pode habitar dentro de nós, como ele enche toda a terra. Ele está em todo lugar, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E nós precisamos entender isso e dar lugar para que Deus habite dentro de nós e conduza a nossa vida da melhor maneira possível através do seu Espírito Santo. Então, por que o ser humano complica tanto as coisas? O Evangelho é simples, a palavra de Deus é simples. Algumas pessoas dizem que a Bíblia é muito complexa e por isso rejeitam a Bíblia.
deixam ela de lado e leem vários livros, mas não leem a Bíblia. Não estudam a Bíblia, não meditam na Bíblia. E a Bíblia é muito simples, porque ela usa uma linguagem realmente simples, que a pessoa precisa abrir o coração e acreditar. Então, muitas pessoas fazem confusões, fazem guerras e brigas e discutem textos da Bíblia, né? Cada um quer puxar para o seu lado. Mas, se nós olharmos a Bíblia com isenção e com imparcialidade, e entendermos que ela é a voz de Deus falando diretamente à nossa pessoa, né? E não a uma igreja, a uma religião, vai ser muito mais fácil de nós interpretarmos a Bíblia e seguirmos os preceitos bíblicos, né, de ordenanças, mas principalmente princípios, porque muita gente se baseia em regras e às vezes obedecem regras pequenas e esquecem os princípios que são mais importantes do que as regras. Então a Bíblia Sagrada, ela é uma bússola que nos dá a direção certa. Em meio a um mundo com tantas confusões, com tantas opiniões diversas, divergentes, a Bíblia é o livro que nos orienta e nos conduz cada vez mais perto de Deus. Agora, nós temos que ler, meditar e orar, e sempre pedindo a direção de Deus. Então eu sempre falo que nós precisamos ter 3 pilares: oração, Bíblia e jejum. O jejum é aquele período em que você fica sem se alimentar por uma causa, por um propósito, e a tua oração ela vai ser mais fervorosa, você vai ficar mais concentrado, porque em jejum, quando você faz um jejum é porque você tem um propósito, e esse propósito ele está acompanhado de oração. Então se você está orando e fazendo algum jejum é porque você quer alcançar alguma coisa, está pedindo uma direção de Deus. Então isso abre a tua mente, e a tua mente fica mais próxima de ouvir a voz de Deus e ter uma conexão com Deus. Então fica aí a dica, né? O nosso canal aqui é um canal para empreendedor, e nós falamos em outros vídeos anteriores sobre empreender com fé, e agora estamos falando sobre empreender com sabedoria. Então, mesmo que você seja um empresário, um empreendedor, uma pessoa que está buscando empreender, você precisa ter base, você precisa ter uma bússola que te guie no sentido espiritual. Então não fique somente na técnica, nas coisas terrenas, no conhecimento terreno. Busque sabedoria, e a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, ela vem dos céus. Então ela passa pela nossa mente e ela vem para o nosso cérebro. Não é o contrário, não é do cérebro para a mente, é da mente. O cérebro é um órgão igual ao outro qualquer do corpo, claro que com todas as suas faculdades, né, intelectuais que tem, mas a nossa mente ela deve estar conectada com Deus, e para ela estar conectada com Deus nós precisamos buscar na fonte. E onde é a fonte? A Bíblia, jejum e oração. É claro que aqui nós estamos falando de conhecimento, sabedoria, e onde é que nós vamos buscar o conhecimento, a sabedoria? Na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela revela a pessoa de Jesus Cristo, que é a maior sabedoria do universo. Cristo desceu à terra, Jesus ele veio justamente para redimir o homem dos seus pecados, e ele veio falar a palavra do seu Pai, ele veio pregar as boas novas de salvação, e ele veio falar do reino dos céus. Então nós temos que olhar para Jesus, como diz lá em João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, na verdade, Jesus já estava lá no princípio da criação, e ele veio em forma de homem na terra justamente para provar para nós que é possível vencer o pecado, vencer a carne e seguir os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos básicos, os princípios de Deus através da palavra do Senhor. Então era isso que eu tinha para esse vídeo. Eu espero que isso tenha te ajudado e que você possa meditar todos os dias na palavra de Deus, orando e pedindo sempre a direção de Deus para que você possa conduzir os seus negócios da melhor maneira possível e você possa ser abençoado, próspero e rico, abundante, né, na presença de Deus, no sentido espiritual e no sentido material. Porque o ser humano ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. E nós precisamos ter uma plenitude na presença de Deus. E a plenitude ela não pode ser só no corpo, no físico. Ela tem que ser também no sentido espiritual. É por isso que existem muitas pessoas na face da terra, muitas pessoas tristes, angustiadas, abatidas, muitas pessoas que tiram a própria vida
mesmo sendo riquíssimas. Por quê? Porque elas têm um vazio, justamente. Este vazio é a falta de Deus, é a falta de ligação, de conexão e de comunhão com um ser superior que criou os céus e a terra. É isso que eu tinha para esse vídeo. Não esqueça de deixar aí seu comentário, dar um like e se inscrever no meu canal para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam chegar mais perto da palavra de Deus. Esse é o meu objetivo, né? Não estou aqui falando de religião, mas estou falando da Bíblia, que é a palavra de Deus diretamente para os nossos corações. Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até lá!